Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de química, né? Que eu comentei com vocês, queria enviar gravada. Assistam, pois vai trabalhar com 4 capítulos ao mesmo tempo. Capítulos, assim, que tem uma relação entre um e outro, tá? Nós vamos ver sobre as funções inorgânicas. Como eu sempre tenho falado com vocês, os compostos inorgânicos, os compostos químicos no geral, estão presentes no nosso dia a dia, né, dentro da nossa casa. E as funções inorgânicas também estarão. A primeira delas que nós vamos ver é sobre os ácidos, ok? A função ácido. Quais são as características e a importância dessas funções? Os ácidos, eles têm aquele sabor azedo, muito semelhante ao limão, tá? O limão é um composto ácido. As frutas cítricas contêm essa substância ácida, tá? Então, aquele sabor azedo é característico de um composto que é ácido, ok? Há ácidos que são orgânicos, tá? E há os ácidos inorgânicos. Os inorgânicos, eles podem ser classificados de diversas formas. Entre elas, nós temos os que chamamos de oxiácidos. O que seriam oxiácidos? São ácidos que têm oxigênio na sua estrutura, tá? E os hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio em sua estrutura, ok? Então, por favor, aí, quem gosta de grifar, isso aqui é muito, muito importante, tá? Os oxiácidos, eles são ácidos oxigenados, por exemplo, esses dois. E os hidrácidos não possuem oxigênio, por exemplo, HCl e H2S. Agora, você vai falar assim, mas Tereza, o que seria essa função? Como ela é representada? Qual a teoria? Existem 3 teorias para ácido: a teoria de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis. Nós vamos trabalhar com a teoria de Arrhenius primeiramente. O que Arrhenius fala? Que ácidos são classificados, os compostos, né, como ácidos, o composto que quando nós colocamos em solução aquosa, sofre ionização liberando o cátion H+, o íon H+, conforme mostra a equação genérica a seguir. Aí você vai falar assim, Tereza, para liberar H+, o que tem que ter na fórmula? H. Então, vamos generalizar assim. Todo ácido inorgânico, a primeira letrinha vai ser H. Por quê? De acordo com a teoria de Arrhenius, quando um ácido é colocado em meio aquoso, vai liberar um cátion H+, e um ânion qualquer. Tá bom? Então, todo ácido, igual aqui, ó, nós podemos observar, todos eles, ó, começaram com H. Esse é oxiácido porque tem o oxigênio na fórmula, esses são hidrácidos porque não contém oxigênio na fórmula. Os ácidos, eles são compostos moleculares, ou seja, compostos moleculares lembram que são formados por ligações covalentes, quando ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, se ocorrer o compartilhamento de elétrons, tá aquela regra do octeto bonitinha, não tem íons ali, né? São só os átomos compartilhando os elétrons assim. Então, o ácido em si, ele não é bom condutor de corrente elétrica. Gente, para ser bom condutor de corrente elétrica, tem que conter íons. Então, a fórmula ácida, se eu pegar um ácido igual aqui, né? Pegou-se o limão, não vai conduzir corrente elétrica. Já se nós pegarmos uma solução de ácido, o que é uma solução? É quando tem ácido na água, aí na água os ácidos vão estar sempre assim. Aí vai ter um íon positivo e um íon negativo.
Como tem diferença, né, de carga entre os elementos, indica que tem elétrons livres em solução. Quando tem elétrons livres em solução, vão conduzir corrente elétrica. Então, os ácidos puros não conduzem corrente elétrica, mas quando eles estão em solução, eles vão conduzir corrente elétrica devido à presença dos íons aí. Ok? Gente, eu estou explicando. Qualquer dúvida, anota aí no caderno, tá? Ou me manda mensagem, né, imediato. Dá um stopzinho, me manda mensagem que eu vou te explicar melhor. Ou anote e na próxima aula nós conversamos sobre. Mas não deixem ficar com dúvida. Esse é um assunto muito importante e muito gostosinho, tá? Então vamos lá. A seguir, encontra-se equações de ionização dos ácidos. Gente, o que seria equação de ionização? O ácido não é um composto molecular? Quando nós colocamos ele em água, ele vai formar íons, por isso que a gente chama de ionização, tá? Então, vamos ver aqui. Sempre nós vamos colocar esse ácido em água, ele virar H+, e o ânion negativo. Aqui ficou Cl-. Aí agora, e quando tem quantidade diferente de hidrogênio? Aí, esse doisinho que tá aqui, nossa, eu vou afinar esse meu lápis, porque senão vai ficar difícil a gente escrever. Vamos ver se vai dar. Esse doisinho que está aqui, ele vai pro outro lado, nós vamos fazer uma cruzinha. Igual eu já mostrei a vocês uma cruzinha para formar os compostos, né, iônicos. Ela existe para quando nós estamos ionizando um ácido também. Então, o ânion aqui vai ser SO4 2-. Aqui, como só tinha um hidrogênio, por isso que fica Cl-. Aí, na hora do balanceamento, nós já vimos, temos que colocar a quantidade do reagente tem que ser igual à do produto. Então, se tem 2H aqui, tem que ter 2H aqui. Aí a pessoa vai falar assim, Tereza, por que esse 2 vai para lá como carga do SO4 e o 4 que está aqui não vem para cá como carga do hidrogênio? SO4 é uma coisa só, é um S ligado a 4 oxigênios. Então, é um íon só. É o SO4. Agora, se fosse, por exemplo, Cl4, aí seriam 4 Cls. Então, eu sempre falo, né? Quando tá a letrinha minúscula, a gente cruza a carga. Quando é maiúscula, não, porque indica que os elementos estão juntinhos, tá? E também é só lembrar que o H é sempre mais um, tá bom? A mesma coisa ocorre aqui com ácido carbônico. O 2 do hidrogênio vai para lá como carga do CO3, então é CO3 2- e 2H+, tá? Geralmente a gente sempre escreve o positivo primeiro e depois os negativos. Tudo bem? Isso aqui é as reações de ionização? Então, de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, nós podemos classificar esses ácidos como monoácido, igual esse primeiro aqui, a gente vai classificar como monoácido. Por quê? Porque ele só tem um hidrogênio ionizável. Diácido, quando tem 2 hidrogênios ionizáveis, igual o ácido sulfúrico e o ácido carbônico, lá liberaram 2 hidrogênios. E triácido, quando tem 3 hidrogênios ionizáveis. E mais de 3 nós vamos chamar de poliácido. Ok? Observação. Hidrogênios ionizáveis são átomos de hidrogênio que podem, por meio de uma reação, se transformar em íons H+. Então, aqui nós temos os exemplos, ó, de monoácido, diácido, ó lá, cada um a quantidade certinha. Então, em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, é possível classificarmos os ácidos, né? Agora, outra questão aí para a gente estudar sobre ácidos, a nomenclatura e suas fórmulas. Primeira coisa, para nomear o ácido, basta escrever, lógico, né? Ácido, tá? E depois, nós vamos ter essa tabelinha de ânions aqui para nós lembrarmos, tá? Tereza, tem que decorar essa tabelinha? Esse ano não. Esse ano nós simplesmente vamos estar com a tabelinha sempre juntos com a gente. Porém, ano que vem, no início, pode ser que vocês também estejam com a tabela, mas para o PISM você tem que lembrar isso aqui, tá?
para o PRISM e para os outros anos. Então, é bom, não é tão difícil decorar isso aqui. Por exemplo, olha esses 4 primeiros aqui, ó, esses ânions monovalentes. Se você olhar, eles são exatamente os elementos da família 7A, tá? E da família 7A, eles têm... Esse aqui não é muito utilizado, por isso que eu não circulei ele. Todos eles são capazes de perder de receber um elétron, né? Porque estão na família 7A. Aí a nomenclatura deles vai sempre terminar com eto no finalzinho, na hora do ânion. Então vai ser fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, astateto, tá? Ficou um pouquinho feio, né? Mas olha lá, eu nem coloco o astato aqui. Aí nós temos a família do cloro, né, com oxigênio. ClO é o hipoclorito. Quando é O2, tira o hipo, fica clorito. O3, clorato. O4, perclorato. O NO2, nitrito, nitrato. Cianeto, permanganato, hidróxido. Temos os bivalentes, os mais cobrados. Aqui, ó, igual essa parte aqui, ó, o mais cobrado é o fosfato. O borato é bem pouco, esses dois nem são muito cobrados, tá? Então, aos poucos eu vou falando para vocês quais serão os mais cobrados aqui, para a gente sempre lembrar, tá? Mas por que, Tereza, você tá falando essa tabelinha de ânions? Ué, porque o ácido não libera um ânion? Então, vamos lá. Além daquela tabela, é interessante, muito interessante, nós lembrarmos dessa outra tabelinha aqui. Depois vocês podem até, para montar ela a gente tem que lembrar, sim. Essa aqui eu posso fornecer para vocês sempre, mas essa aqui vocês têm que lembrar. A gente escreve, ó, a terminação do ânion e do ácido. Aí tem para decorar, tá? Vocês podem pesquisar na internet, tem umas musiquinhas. E eu conheço assim, ó, bico de pato, aí vem mosquito teimoso, te meto no vidrídrico, tá? Um negócio assim, bem só para decorar mesmo. Eu prefiro decorar a própria tabelinha. Ó, ato, eto e ito, ico, hídrico e oso. Aí quando o ânion termina com ato, o nome do ácido a gente vai tirar o ato e vai colocar ico, desculpa. Então, ó, clorato vai transformar-se em clórico. Tira o ato, ó lá, e coloca ico. Cloreto, tira o eto e coloca hídrico, vai ser clorídrico. Cloroso, ó, clorito, tira o ito e coloca oso. Então, olha aqui, ó, HBr. O Br-, lembra que eu falei, ó, o Br- ele é brometo. O nome do ácido vai ser ácido, tira o eto, ó, quando termina com eto o ânion, você tira o eto e coloca hídrico. Vai ficar ácido bromídrico, ok? Vamos lá, vamos com calma. HNO3, vamos lá para o NO3. Qual que é o nome dele? Nitrato. Aí, quando o ânion termina em ato, você vai tirar o ato. Deixa eu pegar meu lápis. Tirar o ato, olha, e colocar ico. Então, fica ácido nítrico. Aqui, NO2, vamos lá no NO2, ó. O NO2 é o nitrito. Aí, você vai tirar o ito e colocar oso. Então, fica ácido nitroso. Deu para entender essa montagem? Nós, para nomenclatura, a gente vai fazer nada mais do que uma montagem utilizando essas duas tabelinhas. Então, o ânion vai ter essas terminações, na hora do ácido vão ser essas terminações. A gente tira a terminação do ânion e coloca do ácido, tá? Existem algumas exceções a essas regras, tá? Que são para ácidos oxigenados que contêm enxofre e fósforo. No primeiro caso, antes do sufixo, a gente coloca a palavrinha UR, só para ficar mais bonitinho. E no segundo caso, OR. Vamos lá, ó, HSO4, H2SO4. Você vai lá e olha o SO4, olha. O SO4 é o nome do ânion sulfato. Aí, sulfato, você tira o ato e coloca ico. De acordo com a regrinha, você ia tirar o ato e colocar ico, ia ficar sulfico. Mas fica feio. Aí, o que eles colocaram? O UR no junto.
Então, fica ácido sulfúrico, tá? O PO4, 3-, olha. PO4, aqui é 3-, é porque ele tá trivalente, por isso que não colocou a carga. É o fosfato. Aí, nós vamos tirar o ato e colocar o ico. Ficaria fosfico, né? Aí, para ficar mais bonitinho, colocaram um OR. Então, são os dois um pouquinho exceção. Não é tão exceção. Só colocou um OR e o OR no meio aí para ficar mais bonitinho. Então, fica ácido fosfórico. Para escrever as fórmulas de um ácido, segue-se também algumas regras. Tudo bem a nomenclatura, gente? Agora nós vamos para a fórmula. Tá? Para a fórmula do ácido, sempre o hidrogênio ele tem carga mais 1. E os ânions, né, vão variar suas cargas aí. Ok? Aí, aqui, ó, ele está falando pro ácido clorídrico, por exemplo, a gente procura. Mas, gente, eu não vou ficar lendo isso aqui, não. Vou mostrar direto a vocês. O que ele está falando? Como que eu vou montar o nome do ácido, a fórmula do ácido, se ele me der um nome? Vamos ver? Aqui já está de cara, ó, determina a nomenclatura dos ácidos. HBr. Ah, não. Vamos aqui para a fórmula. Para eu explicar a fórmula para vocês. Não vou explicar a fórmula de uma vez aqui. Vamos lá, eu falo que você vai juntar o ânion H+, com o sulfato. Aí você vai lá e olha o sulfato. SO4, 2-. SO4, 2-. Para montar o ácido, basta nós cruzarmos as carguinhas. O 2 vem para cá e o 1 que está aqui vai para lá. Quando é 1, não vai nada, né? Então, na verdade, fica H2SO4. Aí, tudo bem, Tereza, você me falou ácido sulfúrico. Ó, ácido sulfúrico não, você me falou H com sulfato. Aí eu fui lá e peguei. Mas e se você falar o nome assim, ó? Ácido clorídrico. Você vai falar, H+. Aí, você vai fazer o processo inverso, ó. Quando o ácido termina em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Então, você vai pegar o cloreto. Aí, você vai lá, olha, o cloreto é Cl-. Com Cl-, cruza as carguinhas, como é de 1 para 1, vai ficar HCl. Agora, eu vou dar um nome diferente aqui para a gente fazer. Vamos lá. Ácido hipoclorito. Então, você vai juntar H+. Ó, eu falei hipoclorito. Então, hipoclorito. Então, quando o ânion... Desculpa, ácido hipocloroso. Ah, não, eu falei o ânion. Vou falar o nome do ácido direitinho, desculpem. Ácido perclórico. Aí você perclórico, então termina com ico, você vai tirar o ico e vai colocar o ato. Aí você vai olhar o perclorato. Qual que é o ânion perclorato? Aqui, ó, ClO4-. Aí você vai juntar com ClO4-. Como tá de 1 para 1, você cruza as carguinhas, essa carguinha 1 vem para cá e essa carguinha 1 vai para lá. Esse é o ácido perclórico. ClO4. Ok, gente? Veja se entenderam com bastante calma, deem uma lidinha aí na matéria e qualquer coisa vocês me perguntem. Eu não vou fazer os exercícios com vocês aqui, eu vou simplesmente explicar. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esses exercícios. Na próxima aula nós vamos fazer a correção, ok? Agora, nós vamos falar das forças dos ácidos. O que seria um ácido forte? Quando nós colocamos um ácido em meio aquoso, algumas moléculas se ionizam. E dependendo do ácido, outras não se ionizam. Ou, às vezes, né, se ionizam e ao mesmo tempo se chocam e voltam a obter a fórmula ácida de novo. Então, os ácidos que são considerados como fortes são aqueles que ionizam praticamente 100%. Como que eu vou saber essa proporção de ácido que pode ionizar? Aí nós vamos analisar o grau de ionização,
que é chamado de alfa, tá? É um parâmetro utilizado para determinar o processo de ionização, tá? Por exemplo, o ácido clorídrico em solução, praticamente todas as moléculas ionizam. Se todas as moléculas ionizam, nós vamos chamar de forte, tá? Quando são algumas, a gente chama de moderado, e quando praticamente nenhuma, nós vamos chamar de fraco, ok? Os hidrácidos, nós temos que lembrar quais são os fortes, os fracos, os moderados. Os hidrácido lembra que é só ácido sem oxigênio. Os fortes são HCl e HBr. Somente esses dois são fortes. Os hidrácidos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, forte. O hidrácido moderado é o HF. E os demais hidrácidos são todos fracos. Ah, então ficou fácil, Tereza, só lembrar desse. Sim. E quando é oxiácido? E quando tem oxigênio na fórmula? É simples. Nós vamos pegar, aqui ele chamou de Y, o número de oxigênio. Olha lá. Y para indicar o número de oxigênio e X para indicar o número de hidrogênio. Quando nós fizermos essa subtração, número de oxigênio menos número de hidrogênio, se isso for maior ou igual a 2, nós vamos classificar o ácido como forte. Se for igual a 1, moderado. Se for igual a 0, fraco. Vamos ver os exemplos? Ó, quantos oxigênios tem? 3. Menos, quantos hidrogênios? 1. 3 menos 1, 2. Ah, então deu 2, ó. Então ele é forte. Tá vendo? A gente pega o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Olha aqui, ó, 3 menos 1, ó, 3 menos 2, 1. Deu 1, então ele é moderado. Esse aqui, ó, 3 menos 3, 0. Ah, então ele é fraco. Ok? Deu para entender? A gente pega o número de oxigênio menos o número de hidrogênio para classificar a força do ácido. Aí, como sempre, vão ter umas exceções. Olha esse ácido carbônico, ó. 3 oxigênios e 2 hidrogênios. 3 menos 2 daria 1. Dá 1, né? Daria não, dá 1. Só que ele é uma regra exceção. Ele não é moderado, ele é um ácido fraco, tá? Devido às suas características aí quando estão em meio aquoso. Libera sempre água e CO2. Tudo bem? Essa é a exceção. Nossa, Tereza, tem que ficar lembrando a exceção? Sim. Mas não se desesperem, sei que a gente vai ver bastante matéria. Aos poucos isso vai entrando na nossa cabeça aí, tá bom? Então, aqui os hidrácidos. Os hidrácidos eles já falaram aqui o que eu falei, ok? Vou deixar essa questão 3 para vocês tentarem fazer. Os ácidos na sociedade são inúmeras as aplicações de ácidos em nosso cotidiano, tá? O vinagre é uma solução de ácido acético, um ácido orgânico vocês ainda não viram, e usado como tempero. Sabe o ácido clorídrico? Ele bem está presente no nosso estômago e auxilia na digestão de alimentos. O sulfúrico é empregado para produzir açúcar e papel. Então, a seguir, nós temos aí alguns ácidos, tá? Presente no nosso dia a dia. Aqui, ó, tá falando sobre esses ácidos. Agora, não sei se vocês já viram um parâmetro para medir se o composto tem característica ácida ou básica. Não necessariamente se é um ácido ou uma base, porque nós vamos ver que tem compostos que têm características ácidas. Aí nós vamos ter um medidor, que é chamado, né, de pHmetro, né, o pH, na verdade. Existe pHmetro, que é o aparelho, mas nós temos outros parâmetros para medir esse pH aí, tá? É uma retinha, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar e explico a vocês. A escala de pH. Quando o pH for neutro, quando o pH for 7, nós vamos falar que aquela substância ela tem caráter neutro, tá? Quando o pH for menor que 7, a característica vai ser de ácido. O meio vai estar ácido. Quando for maior que 7, o meio vai estar básico. Como que a gente vai medir, né,
Ah, Tereza, então é possível nós fazermos análises, né, em laboratórios para classificar a acidez ou basicidade de algum composto? Sim, existe esses indicadores aqui, que são os indicadores universais, tá? Quando a gente coloca ele dentro da solução, tá? Aí vai mudar a cor aqui, ó. Ele é coloridinho assim mesmo. Aí a gente coloca nessa escala aqui e vê, ó, qual proximidade vai estar essas cores aqui. Dependendo da proximidade, a gente caracteriza o valor do pH, tá? E também tem um medidor que é chamado de pHmetro, tá? Que vai medindo direitinho a solução. Demora um pouquinho, que a solução tá dentro. E tá sendo medida aqui o pH, ó, 9,11. Então, ela vai estar básica, ok? E também tem os indicadores, tem até um que nós podemos fazer na nossa casa, só que ele não indica 100% o valor, igual esse aqui, né? Não vai indicar tanto. Esse aqui fala mais ou menos o valor pra gente. Esse aqui é mais exato. E o nosso que a gente pode fazer caseiro é o chamado de repolho roxo. Não sei se vocês já ouviram falar. O indicador do repolho roxo ali é a extração. Aí, quando a gente coloca em solução ácida, ele fica de umas cores e básicas ele fica de outra, tá? E também tem outros indicadores que nós podemos utilizar. O muito comum é chamado de fenolftaleína, tá? Encontrado em laboratórios. Eu até tenho esse indicador, tá? Nós podemos, né? Nós vamos fazer um trabalhinho aí, né? Com essa experiência agora para A2. Utilizando indicadores aí para a gente caracterizar substâncias como ácidas, básicas, com caráter ácidos ou básicos, tá? Essa fenolftaleína em meio ácido, ela permanece incolor. Se eu jogar a fenolftaleína e o meio estiver ácido, ela vai ficar incolor. E se jogar ela em meio básico, ela vai ficar rósea, ok? Aqui, olha, alguns indicadores que eu falei com vocês, ó. O papel de tornassol azul, ele não mede exatamente, mas ele muda a cor, tá? Quando o meio tá ácido, ele fica vermelho e o meio básico, ele fica azul. O papel de tornassol vermelho, em meio ácido, ele fica vermelho, em meio básico, ele fica azul. Nossa, Tereza, tem que lembrar isso tudo? Não, de todos não. Pelo menos na fenolftaleína. A fenolftaleína já caiu até no Enem, tá? Que teria que saber a coloração aí, que meio ácido é incolor e meio básico é rosa. Ok, gente? Vejam se entenderam, por favor. Se tem alguma dúvida, anotem, me perguntem. Eu sei que é bastante coisinha, né? São muitos detalhezinhos. Leiam o material, assistam a aula de novo e me perguntem. Na próxima aula, eu vou vir fazer esses exercícios com vocês. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o 4, 5, 6, o 7, o 8, aí depois o 12 e o 15. Somente esses já dá pra gente dar uma recapitulada, tá bom? Então, aqui nós terminamos o capítulo 17. Agora nós já vamos iniciar o 18. Como eu já falei com vocês sobre os ácidos, né, escalinha de pH, aqui iniciou com as bases. Lembrando, olha lá, aqui olha que bonitinho, tá mostrando pra gente os compostos do nosso dia a dia que tem caráter ácido e básico, tá bom? Então, olha, a água, na verdade, a pura, ela tem caráter neutro. Mas a que nós bebemos, ela é um pouquinho ácida, ela tem um pH de 5, alguma coisa. Tá? Por quê? Devido às substâncias, né? Porque ela é uma mistura que está contida nela ali. Tá? E essas outras aqui, ó, são ácidas. Olha com o limão, como o pH dele é baixinho, então ele é muito ácido. Olha o ácido estomacal, que é o ácido clorídrico. Gente, o pH do nosso estômago aqui tá próximo de 1, né? Olha como ele é baixo. E por isso que quando a gente ingere muitas substâncias assim, né? Que acabam deixando o nosso estômago mais ácido, a gente sente um pouquinho de azia, tá? Porque tá diminuindo muito o pH do nosso estômago, tá bom?
Aí aqui, comprimido estomacal, a solução de amônio, o sabonete é básico, entre outros aí. Então, um recipiente preenchido com determinada quantidade de água, ainda que pura, não contém exclusivamente moléculas dessa substância. A razão disso é o fenômeno de autoionização da água, que mesmo sendo uma substância molecular, sofre a ionização, liberando H+, e OH- em meio aquoso. Ele está explicando aqui o porquê da água ser neutra, tá? E a quantidade dos dois íons em solução é igual, por isso que o pH é neutro, é 7. O 7 é neutro, porque o máximo é 14, dividido por 2, quantidades iguais, tá? Aí por isso que fica neutro. Lá, a quantidade dos dois é igual. Agora, quando o pH for maior que 7, a solução é ácida, e menor que 7, a solução é básica. Não esqueçam dessas relaçõezinhas. Então, quando o pH de uma solução for 7, é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Tereza, aqui está escrito alcalino. Alcalino é a mesma coisa que básico, tá? Então, neste capítulo, nós vamos analisar, sobre outra perspectiva, a escala de pH, ou seja, quando for maior que 7. Por quê? Porque nós vamos estudar os compostos básicos, tá? Nesse caso, a concentração de hidroxila, OH, é maior do que de H+. Pela definição de Arrhenius, o que seria um composto básico? Tereza, é muito parecido, né? Com ácido, a definição também é de Arrhenius. Sim, existem os outros teóricos, mas nós vamos trabalhar com Arrhenius. Para Arrhenius, uma substância aquosa, uma substância básica, é aquela que em solução aquosa libera íons OH-. Então, lembra, Tereza, que ácido libera íons H+? Então, tem que ter H na fórmula. E base libera OH-. Então, o que tem que ter na fórmula? OH. Então, por isso que todos os compostos básicos vão ter o OH na fórmula. Então, já vamos generalizar um pouquinho. Para ácido, a primeira letra da fórmula é H e um ânion qualquer, né? Um íon negativo. Para a base, vai ter um cátion positivo e o OH no finalzinho da fórmula, sempre assim. Lá, uma nomenclatura para designar a solução básica é o termo alcalino, que eu falei com vocês já, tá bom? E esse termo é utilizado devido ao grupo 1A e 2A, lembra que tem alcalinos e alcalinos terrosos. Então, esses metais que vão formar bases, tá bom? Por mais que a maioria das bases inorgânicas sejam constituídas por ligações iônicas, por que ligação iônica? Quando tem um metal ligado a metal. A hidroxila é OH, né? O oxigênio é a metal e um metal. Tem também o hidróxido de amônio, é o NH4OH. Ele é um caso excepcional e aparece muitas das vezes aí. Pois além de ser formado apenas por ligações covalentes, este é um hidróxido de alta volatilidade. O que é alta volatilidade, Tereza? Vamos pensar um composto no nosso dia a dia aí que é muito volátil. As meninas já devem ter, todo mundo aí, acredito até os meninos já devem ter visto a acetona. Se nós pegarmos álcool, por exemplo, o álcool, se deixar aberto, ele vai evaporar. Isso que indica ser muito volátil, tá? Então, um exemplo de base aí, né, de um metal alcalino. O que é alcalino? É desses aqui, ó, da família 1A, tá? Então, um alcalino é da família 1A e alcalino terroso é da família 2A. Mas não se preocupem com isso aí, não. Só vamos ver os exemplos, ó. Aqui, NaOH. Quando a gente coloca em meio aquoso, vai ser muito parecido com ácido. Vai liberar um cátion, um primeiro positivo, e um ânion, o segundo negativo, tá? E como que vai ficar grande parte das substâncias inorgânicas que possuem hidroxila? Então, hidroxila é esse aqui. Em sua estrutura, são chamadas de hidróxidos. De acordo com a definição de Arrhenius,
classificadas como substâncias básicas. Como que vai ser a nomenclatura das bases? É simplesmente, não é difícil a nomenclatura das bases. É hidróxido de o nome do cátion, tá? Então, ó, hidróxido de magnésio. Você vai lá na tabelinha periódica, tem o nome deles lá, ó. Mg tem aqui no cantinho, magnésio, tá? Aqui, ó, cadê? Hidróxido de prata. Você vai lá e olha o Ag. Hidróxido de zinco, ok? Então, essa é a nomenclatura para as bases. Determinação de pH das soluções aquosas. É a mesma coisa que a gente já falou lá para o ácido, tá? Nós vamos ter quando ele fala assim, ó, ponto de viragem, é após que ocorreu a reação, tá? A fenolftaleína pura, ela é incolor. Quando o meio estiver básico, ela fica rosa, tá? Quando a gente vai jogar a fenolftaleína na solução. O alaranjado de metila, ó, mais um novo que a gente não viu. A gente falou do tornassol, né? Vermelho e azul. Agora, o alaranjado de metila, antes ele é vermelho, depois que misturou lá, com o meio básico, ficou amarelo. Não precisa decorar essas tabelinhas aqui, não. Essas tabelinhas é só para vocês saberem analisar. Ó, se eu te falar que o pH é entre 8 e 10, por exemplo, você já vai saber que é básico, tá? Esses outros aqui. Mas lembra que abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico e 7 é neutro. É importante ressaltar que os indicadores não permitem a medição do valor exato do pH, tá? Então, é uma fórmula qualitativa. Então, quando eu falo qualitativa, é porque eu só sei dizer se é ácido ou se é básico. Quando nós vamos fazer uma classificação quantitativa, aí nós vamos saber o valor do pH, tá bom? Aí aqui, ó, por exemplo, com a medição do pHmetro, olha o pHmetro aqui, nós vamos descobrir exatamente o valor. Aí, isso é uma medida quantitativa. Quando eu falo uma medida qualitativa, eu só sei dizer a qualidade daquela substância, tá? Os exercícios eu vou deixar para vocês fazerem. Esse umzinho aí. Esse aqui, tá? 1 e o 2. Nós vamos corrigir na próxima aula online. Agora, características e aplicações das bases. Como que vão ser as nomenclaturas das bases, gente? Aqueles elementos da família 1A, eles vão formar, sempre vai ter um cátion e a hidroxila. O hidróxido. Nomenclatura hidróxido de o nome do elemento, né, do metal. Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de amônio. Agora, quando for um cátion lá da família 2A, por exemplo, como que eu vou chegar nessa fórmula aqui? O berílio. O berílio, ele é da família 2A. Então, ele vai ter carga 2+, não é isso? E o OH é -1. Para obtermos a fórmula do composto básico, nós vamos cruzar as carguinhas. Esse 1 vem para cá, é estilo aquele do hidrogênio, né? O 1 nunca muda. E o 2 vai para lá. Como o 2 é para o OH, aí a gente coloca o OH entre parênteses. Por isso que fica BeOH2. Aí é o nome hidróxido de o nome do elemento mesmo, hidróxido de berílio. Tá? Aqui, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro 2. Ué, Tereza, por que o do ferro colocou esse númerozinho 2 aqui? Porque, ao mesmo tempo, gente, quando eu te dou a fórmula, assim, ó, FeOH2, eu estou te informando a carga do metal também. Esse 2, ele volta, ó, ao mesmo tempo que a carga vem, ela volta, ó, ela veio aqui para obter a fórmula, e ela pode voltar para indicar a carga do íon. Então, o ferro é 2+. Por isso que eu coloquei ferro 2. Você fala assim, ué, Tereza, então por que você não colocou berílio 2? Vamos lembrar na tabela periódica. Todos os elementos da família 2A,
eles vão ter NOx carga mais 2. Agora, os elementos de transição, que são esses aqui do meio, eles têm mais de uma carga, mais de um NOx. Lembra que a gente falou de NOx. Então, o ferro, por exemplo, o NOx dele pode variar. Então, Teresa, quando for um elemento aqui do meio de transição, eu tenho que informar a carga que ele está naquele momento? Sim. Agora, e esses aqui da 1A e 2A, eu preciso? Não, você nem pode. Então, igual você falou aqui, ó, hidróxido de berílio, não é? Você não pode colocar hidróxido de berílio 2, porque o berílio só tem carga mais 2, tá bom? Agora, o ferro, existe ferro 2 e ferro 3. Ah, Teresa, eu tenho que lembrar todos que existem? Não, é só você lembrar. Se for um elemento de transição, você tem que informar a carga. Como que você vai saber para informar a carga? Cruza aqui, ó, a quantidade de hidroxila é a carga daqui. Então, por isso que ficou ferro 2. Olha aqui, a quantidade de hidroxila aqui não é 3? Aí fica hidróxido de ferro 3. E o alumínio? Ah, o alumínio não precisa, porque o alumínio é da família 3A, ó. Então, sempre vai ter carga mais 3. Então, só para esses elementos do meio aqui, que é necessário nós informarmos essa quantidade da carga aqui, essa relaçãozinha de carga, tá? Olha lá, note que existem bases formadas por cátion que não pertencem aos grupos 1A e 2A. É isso que ele quis mostrar, porque lá no início ele falou que é referente, né, a eles. Agora, vamos analisar, vamos falar um pouquinho sobre as bases. Gente, não sei se vocês já comeram, eu nunca comi banana verde. Diz que o gostinho de banana verde é um gosto adstringente, tá? Então, aquele gostinho, aquele sabor da banana verde é adstringente. Isso caracteriza compostos básicos, tá? Então, sempre os compostos básicos têm aquele gostinho. Lógico, nem todos os compostos básicos são alimentos, né? Tem compostos básicos, como nós vimos aí, sabão, materiais de limpeza, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar na famosa soda cáustica, que a mamãe costuma comprar, tá? A soda cáustica, ela está presente aí no nosso dia a dia, ela compra para limpar pias, né, vasos, entre outros, quando estão entupidos. Aí joga a soda cáustica lá, é um composto básico. Ah, Teresa, eu aprendi, né, quando a gente inicia o estudo de química, de ciências, a gente pensa que química é só explosão. Não! Como eu tenho falado desde o início, química tem compostos tóxicos. É possível fazer explosão? Está presente no nosso dia a dia também. Nós também nos alimentamos. No nosso corpo, como nós vimos, nosso corpo tem ácido clorídrico, tá? Então, as substâncias estão presentes ao nosso redor. Então, a banana verde, por exemplo, ela caracteriza um composto básico. Os compostos básicos, eles conduzem corrente elétrica semelhante aos ácidos somente quando estão em meio aquoso, tá? Agora, solubilidade em água. O que seria isso, Teresa? Gente, se vocês pegarem a soda cáustica, se vocês já viram, elas são pequenos pedaços brancos, como se fossem pedrinhas brancas. Se nós colocarmos em água, dissolve rapidamente, tá? Então, isso é chamado de solubilidade. A soda cáustica, gente, que a gente compra, é a fórmula, né, daquela soda, é o hidróxido de sódio, tá? Ele é um composto muito solúvel em água. Então, às vezes, quando a gente jogar aquela pedrinha, nem precisa misturar, ela já dissolve. Então, solubilidade em água é analisar quais bases são solúveis em águas. Somente são solúveis em águas os hidróxidos metais alcalinos, que é aqueles da família 1A da tabela periódica, e o hidróxido de amônio, que é aquele que a gente já viu aqui, que é o NH4OH, tá? E são solúveis. Os hidróxidos de metais alcalinos terrosos também são solúveis,
tá? Porém, com essas duas exceções, o hidróxido de berílio e de magnésio. Eles não são tão solúveis assim. Tereza, eu preciso saber disso. Às vezes a gente tem algumas questões que cobram isso da gente, tá? Analisar qual é solúvel, qual é insolúvel, tá? Solubilidade é isso. Então, tem algumas bases que nós vamos colocar em água, elas não vão dissolver, elas não são solúveis em água, tá? Então, nós temos que lembrar que são solúveis em águas os hidróxidos derivados de metais alcalinos, o NH4OH, os metais alcalinos terrosos que são da família 2A, com exceção do hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. E os demais são todos insolúveis, tá? Igual do ferro que a gente viu aqui, FeOH3, FeOH2, são insolúveis em água, tá? E as forças? Lembra que força é quando a gente coloca em meio aquoso e vai dissociar. Tereza, você falou a palavrinha para o ácido ionizar. É a mesma coisa, tá, gente? A reação. Mas a palavrinha é diferente porque os ácidos são compostos moleculares, formados por ligação covalente. As bases são compostos iônicos, formados por ligação iônica. Então, se ele já tem íons, o íon só dissocia, tá? Por isso que a gente fala dissociação. Mas como seria a reação de dissociação de uma base? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. FeOH2. FeOH2. Quando a gente coloca isso em água, vai formar Fe. A cruzinha, ela existe o tempo todo, hein, gente? Vai e volta. Então, fica 2 mais o OH é sempre menos 1. OH menos. Mas quantos OH tem aqui? 2. Então, tem que balancear. 2. Essa é a reação de dissociação de uma base. As bases que são fortes, que dissociam totalmente todas as moléculas que estão em meio aquoso, são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Com exceção dos dois também. E as outras são todas fracas. A do NH4OH também é fraco. Ela é solúvel em água, mas é uma base fraca, tá bom? Aqui está falando sobre as bases presentes no nosso dia a dia aí. Vocês vão dar uma lidinha, ok? Bases foi um pouquinho mais simples, né? Não sei se vocês entenderam. Façam, por favor, os exercícios 3, 4, 5, 11, 15, 16, 20 e 21. Ok, até aqui para a gente poder iniciar. Gente, eu sei que está sendo bastante coisa, mas na nossa aula online eu gostaria muito que vocês tentassem fazer. Eu acredito que eu vou demorar umas aulas online aí para explicar isso melhor, para tirar as dúvidas. Mas já vamos adiantar, tá bom? Agora, e os sais? O que seriam sais aí? Sais, gente, representam um conjunto de substâncias inorgânicas muito importante para a química. São formados por meio de reações de neutralização, nas quais um ácido e uma base reagem, produzindo, além de água, um composto iônico, que é o sal. Então, os sais, eles são obtidos pela reação de neutralização, que a gente chama, nas quais um ácido e uma base reagem produzindo água e sal, tá? Que é um produto constituído por um cátion. Esse cátion não pode ser hidrogênio, porque se for hidrogênio é um ácido, e um ânion que não pode ser hidróxido, que caracteriza uma base. Outra maneira possível de definir, ainda que de forma genérica, é a seguinte: sal é um composto iônico que em solução aquosa sofre dissociação também, porque ele é um iônico, formando o cátion, em que ao menos um deles não seja H+, e ânion que não seja OH-. Todavia, essa segunda definição, além de genérica, não é a mais adequada, tá bom? Vamos lá, então. Então, Tereza, como que eu formaria um ácido, né? Um sal, desculpa. Ó, vamos pegar uma fórmula básica aqui, ó. Esse aqui é um ácido. Lembra que a primeira letrinha é H. Então, ácido mais uma base. Sempre quando a gente reagir o ácido mais uma base, vai formar sal e água.
O ácido, quando ele está em meio aquoso, ele não libera H+, mais o ânion, Cl-. A base não libera Na+, mais o íon, o ânion, OH-. Vocês sabem que os opostos se atraem. O OH vai juntar com o H, ó, soma, H2O. E o que sobra vai ficar o Na e o Cl. Aí a gente sempre coloca primeiro o positivo, depois o negativo. Vou colocar aqui embaixo porque aqui em cima estava ruim. NaCl, isso é um sal. Esse aqui é o famoso sal de cozinha, formado pela reação entre o ácido mais uma base, mais água aqui. Ok? Essa é chamada de reação de neutralização. Tá? Íons, as peças que formam um sal, né? São esses íons aqui, ó, que tem carga. Tudo que tem carga nós vamos chamar de íons. Os íons constituintes de um sal podem ser os mais variados possíveis, possuindo diferentes características e estruturas. Os cátions, que são íons positivos, normalmente são formados por elementos metálicos. Mais especificamente, os cátions de metais alcalinos, né, que é aquele da família 1A, tem carga mais 1, enquanto os cátions de metais alcalinos terrosos, que é da família 2A, tem carga mais 2. Outros, aqueles de transição, né, daqueles do meio lá, ó, o ferro pode ter carga mais 1, mais 3. O cobre, mais 1 e mais 2. O chumbo, mais 2 mais 4. Não precisa decorar isso tudo, não, hein? Nesse caso, a nomenclatura desses cátions, que não possuem carga fixa, podem ser dadas de duas formas distintas. Então, vamos lá. Ó, quando é ferro 2 aqui, ó, a gente pode colocar o nome como ferro 2 ou ferroso. Por quê? Como nós vimos, existe o ferro 2 e o ferro 3. Aquele que tem menor carga sempre termina com oso. Então, por isso que para o 2 a gente chamou de ferroso. Para o ferro 3 nós chamamos de férrico. Então, quando tem maior NOx, maior carga, vai terminar com ico. Quando tem menor carga, nós vamos terminar com oso. Então, aqui, ó, entre o cobre 1 e cobre 2. Pode ser assim. Ou o menor carga eu coloco o oso, então fica cuproso. E o maior carga vai terminar com mico, cúprico. Tá? O chumbo aqui, ó, existe chumbo 2 e chumbo 4. O menor carga termina com oso, plumboso. E o maior carga termina com ico, plúmbico. Ok? Então, isso aí é só para a gente ver na hora para a gente juntar daqui a pouco e obter o nome de um sal. Os ânions podem ser simples, compostos por apenas um elemento. Os halogênios, por exemplo, ganham um elétron facilmente, formando o íon cloreto, brometo. No entanto, existem os ânions mais complexos, né? Que são o ânion carbonato e sulfato. Aqui está o nome de alguns cátions e ânions, tá bom? Olha lá, os cátions que têm carga positiva e ânions que têm carga negativa. Mas não precisa lembrar disso tudo. E também nós temos a tabelinha de ânion que a gente viu lá atrás, ó, que vai nos auxiliar aqui para a nomenclatura, tá? Depois a gente olha a tabelinha. Ó, usos e aplicações. Olha esse aqui, NaCl. Vamos lá naquela tabelinha de ânions, vamos lá. Ó, a tabelinha de ânions está aqui. Não tá? O Cl não é cloreto? Gente, se nós soubermos essa tabelinha de ânions, fica tranquilo o nome do sal. Por quê, Tereza? Porque vai ficar assim, ó. Cloreto de o nome do metal. Cloreto de sódio, tá? Aí o uso dele. Olha esse aqui, NaNO3. Vamos lá na tabelinha de ânions, ó. A tabelinha de ânions, NO3 é nitrato. NO3, nitrato. Aí eu vou lá na fórmula. Nitrato de sódio. Aqui, ó, nitrato de potássio. Onde eu vou saber que isso aqui é sódio? Onde eu vou saber que isso é potássio? Só olhar na tabela. Cl, ó, vamos lá na tabelinha de ânion, que tá lá na parte de ácido, tá, gente?
Acho que, não sei a página, deixa eu te falar. A página 230. Ó, é ClO, não é? ClO é hipoclorito. Então, o nome desse aqui, ó, hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele está presente aí na nossa casa, na água sanitária, tá bom? Aqui, ó, CO3. Vamos lá na tabelinha de ânion, lá na parte de ácido. CO3, 2-, né? CO3, cadê o CO3? Aqui, ó, carbonato. Aí você vem aqui... Meu Deus, mexi no negócio aqui. Cadê? Carbonato de cálcio, carbonato de lítio e o PO4, fosfato de cálcio. Tá bom? Então, a nomenclatura do sal é simples assim. É pegar o nome do ânion mais o nome do cátion. Ok? Solubilidade em água. Então, vamos falar. Tem alguns sais também que são solúveis em água e outros não, semelhante à base. Como os sais são formados por partículas carregadas, há uma forte atração entre elas, né? Que tem um íon positivo e um íon negativo, que faz com que sua estrutura seja bastante estável. Isso ocorre porque as cargas opostas dos cátions e ânions se atraem fortemente. É por isso, por exemplo, que a temperatura de fusão e ebulição são altas. Por quê? O que é a temperatura de fusão e ebulição? É para fazer separar os íons. Se eles estão muito fortes, muito ligados, tem que ser uma temperatura muito alta. Para separar os íons, ou seja, fazer com que sofram dissociação, é necessário fornecer uma grande quantidade de energia, levando o sal para a fase líquida. Outra característica importante do fato de os sais serem feitos de partículas carregadas está relacionado à sua interação com a água, uma substância formada por ligações covalentes, cujas moléculas são polares. Isso significa que elas são capazes de interagir bem com partículas carregadas, como íons. Por conta disso, alguns sais são muito solúveis em água, tá? Entretanto, é importante ressaltar que tal característica varia muito entre os sais. Se a água for capaz de estabilizar os íons de forma separada, de modo a compensar a grande atração que os íons possuem entre si na estrutura do sal, vai se solubilizar, tá? Ou seja, em água, o sal se dissocia em seus constituintes, sempre, tá? A dissociação é estilo a da base. Por exemplo, vou pegar uma aqui, ó. Vou pegar um sal diferente. Ca3, olha, um sal bem feinho. PO4, 2. Como que a gente vai fazer a dissociação desse sal? Olha, você não esqueça da cruzinha. A cruzinha sempre existe. O 2 que tá aqui, ó, é a carga do de cá, sempre o primeiro positivo. O 3 que tá aqui é a carga do de lá, sempre o segundo negativo. Então, vai ficar Ca2 mais o PO4. Qual vai ser a carga do PO4? Olha lá, 3-, sempre o primeiro positivo e o segundo negativo. Depois, Tereza, eu não posso esquecer de balanceamento. Tem 3 cálcio aqui, então tem que ter 3 cálcio aqui. 2 fosfato aqui, então tem que ter 2 fosfato aqui. Olha lá, bonitinho. Tá? Então, a maioria que quando a gente coloca em água, ocorre isso. Alguns ficam solvatados pela água. O que é isso? Moléculas de água ficam aderidas aqui ao redor, se não dissolver, tá? Para íons com maior carga, a atração na estrutura cristalina é maior e, consequentemente, a solubilidade é menor. Tá? Então, quando tem cargas muito altas, a solubilidade é menor. Por quê? Os sais, eles formam cristais perfeitos. Quer ver? Igual esse aqui, ó. Fica sempre um íon positivo e um íon negativo. Aí, se não tem como moléculas de água ficar ali dentro, elas ficam ao redor. Tá bom? Aqui, ó. Por exemplo, aqui está a reação. Esse aqui, por exemplo, olha, esse dissocia. Esse aqui, ele não dissocia. Tá? Por quê? Porque é uma interação muito forte entre eles. O NaCl, quando a gente coloca em água, as moléculas vão se dissociando. Esse aqui não.
tá bom? Em geral, é possível prever a solubilidade de um sal em água pelos íons que formam. Genericamente, sais formados por metais alcalinos, como sódio e potássio, são muito solúveis. Em contrapartida, sais formados por ânions oxigenados bivalentes, tá? Ligados a cátion que não sejam metais do grupo 1, tendem a ser insolúveis, tá? Então, os metais do grupo 1 aqui, eles são solúveis, ó, potássio, Na e o NH4 sempre solúvel, tá? E esses aqui que não são do metais da família 1A, ó, Ba é 2A, Mg é 2A, esse aqui é de transição. Aí são insolúveis, tá? Então, para classificar a solubilidade e insolubilidade dos sais aí, ok? Anotem as dúvidas, que eu tenho certeza que vão, né, podem ser bastante. Espero que não, mas acaba sendo muita coisinha. Aqui uns exercícios para a gente brincar. Aqui as reações de neutralização que eu já mostrei para vocês lá atrás, tá? Sobre a formação aí dos sais, olha. Só que cuidado que eu mostrei com a proporção de 1 para 1. Olha esse aqui. Vamos primeiro sempre dissociar que fica mais fácil. Ó. Aqui vai ficar H+, mais CO3, 2-. Então, por isso que ficou CO3, 2- aqui, ó. Ca2 mais e OH-. Aí, gente, quando nós formos juntar, tá vendo que as cargas aqui são iguais? Nós obrigatoriamente temos que simplificar essas cargas. Aí vai ficar de 1 para 1. Por isso que o composto é CaCO3, o composto formado. Tá? E vai dar 2 moléculas de água, porque tem 2H aqui e 2OH aqui. Então, formou esse composto, o carbonato de cálcio. Tá? Entenderam? Aqui, ó, vamos lá. O PO4 é 3-, olha a cruzinha. E o Na é mais 1. Agora não está com a mesma carga, né? Cargas idênticas para simplificarmos. Aí volta a cruzinha. Fica Na3PO4. Mais 3 águas por causa da quantidade. Tem que ser a mesma quantidade de hidrogênio e de hidroxila. Por isso que eu coloco um 3zinho aqui. Aí balanceia bonitinho, tá? Aqui, ó, Mg, ó, Mg2+, e a NO3 menos 1. Volta a cruzar, como já tem um 3zinho, a gente coloca um parênteses, fica MgNO3, 2, mais 2 águas. Então, essas cruzinhas, elas vão e voltam o tempo todo, tá? Aí, atividades no final para vocês fazerem, 3, 4, 5, 7, 8, tá? Eu coloquei a 12, 13, 17. Ok? Agora nós vamos para o último capítulo. Eu sei, né, que tá sendo até cansativo, mas esse último é um pouquinho mais simples, que são os óxidos. O que são óxidos, Tereza? Óxidos são compostos que contêm oxigênio. Você vai falar assim, Tereza, eu acabei de ver, ácido contém oxigênio. Base contém oxigênio. Alguns ácidos contêm as bases sempre. E os sais também. Então, óxidos vai ter um enunciado para dizer que o composto é óxido, tá? Óxidos nada mais são do que substâncias binárias. O que é isso? Substância binária é porque só tem 2 elementos. Se nós contarmos aqui, olha o ácido, 1, 2, 3 elementos, o H, o N e o O. Os óxidos, então, tem que ter 2 elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. O que é isso? A tabela periódica, vamos voltar lá na tabela periódica, ó. Ela tá assim, elementos eletronegativos, eles crescem assim e assim, ó, tá? Então, entre o oxigênio e o flúor é mais eletronegativo, então não existe F2O. Isso aqui não existe. Como óxido, tem 2 elementos, mas o flúor é mais eletronegativo que o O. Agora, com os outros, todos vão existir, tá bom? Então, tem que ter 2 elementos, a teoria fala, né? Sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E tô aqui embaixo, ó. Tá? Aí tá falando um pouquinho sobre eles. Agora, nós vamos classificar
Os óxidos, eles podem ser classificados como iônicos, quando estão em ligações iônicas, e como moleculares. Ah, Tereza, quando que vai ser óxido iônico? Quando o oxigênio se ligar a metais. E quando for molecular, oxigênio ligado a metal. Tá bom? A fórmula da substância dependerá da carga do metal para ser o óxido neutro. Mas vamos lá. Ó, veja algumas fórmulas aqui. Na2O, BaO, FeO. São todos metais, tá vendo? Então, são todos óxidos iônicos. Como que fica a nomenclatura? Óxido mais o nome do metal. Óxido de sódio, óxido de bário. Agora, quando é o metal de transição que tem mais de um NOx, você tem que informar a carga. Aí você vai falar assim, Tereza, por que é óxido de ferro 2? Porque o oxigênio na fórmula de óxido, ele vai ter sempre carga 2-. Como ficou de 1 para 1 aqui, indica que a carga do ferro é 2+, por isso que simplificou. Lembra que eu mostrei lá atrás que simplificava? Então, esse é o óxido de ferro 2, a carga do ferro é 2, só que na hora que juntou, ficou de 1 para 1. Tá bom? E esse aqui cruzou a carga do ferro, ficou 3. Tá? E aqui, quando forem óxidos moleculares, é quando o oxigênio está ligado a um metal. Tá? Observação aqui, o óxido de silício é um dos mais abundantes na Terra e principal constituinte da areia e do vidro. Por mais que seja formado por ligações covalentes, não é classificado como óxido molecular. Isso porque não forma moléculas, e sim estrutura de rede cristalina. Tá? Então, ok. Vamos lá para as outras classificações. Nós podemos classificar os óxidos como básicos. Os óxidos básicos, gente, também a gente pode generalizar um pouquinho. É quando o óxido está ligado a um metal, tá? Óxido ligado a um metal. Olha lá, metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Vamos pensar assim. A tabela periódica eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que a gente pode classificar na tabela periódica os óxidos. Os óxidos básicos, então, eles vão ser quando o oxigênio está ligado a esses elementos aqui, ó. Eles vão ser os óxidos básicos, tá? Agora eu vou falar, lá, óxido de sódio. Por quê? E, de acordo com a teoria, os óxidos básicos, quando nós somarmos com água, vão formar bases. Então, ó, ela é Na2O mais água formando NaOH. É só juntar mesmo e o NaOH no finalzinho. Olha lá, MgOH2. E os ácidos? Os óxidos ácidos são aqueles óxidos, né, covalentes, moleculares, quando o oxigênio está ligado a um metal. Então, aqui que estão os óxidos que nós vamos classificar como óxidos ácidos. Tá vendo que eu falei que ácido e base são características, né, dos compostos. Então, os óxidos ácidos, quando nós somarmos o óxido com água, vai formar um ácido. Ó, é só juntar as letrinhas, ó. Sempre o primeiro H, o H, né? 2SO4. Juntamos, tá vendo? Aqui, NO2 com água pode formar quaisquer um desses ácidos, tá? E temos um exercício. E os anfóteros? Os anfóteros, além de reagirem com água, os óxidos ácidos reagem com bases, formando sal e água, de forma análoga às reações de neutralização que vimos no capítulo anterior. Da mesma forma, os óxidos básicos podem formar sal e água, tá? Então, se eu pegar um óxido básico, lembra que base mais ácido é sal e água? Então, um óxido que é básico com ácido, nós vamos formar sal e água, tá? Aqui vamos dissociar esse aqui, ó, forma Mg2+, né? Lembra que o O é sempre -2, por isso que ficou aqui na mesma proporção, e Cl-, cruza, forma um sal e água. Um óxido ácido com uma base vai formar sal e água. Óxido básico com ácido vai formar sal e água, tá? E aqui nós temos os óxidos anfóteros. O que seriam óxidos anfóteros? Que eles vão ter dupla característica. Eles podem reagir com base,
Aí, se ele estiver reagindo com base, ele vai ter caráter de ácido. Se ele estiver reagindo com ácido, ele vai ter caráter de base. Então, eles têm caráter dependendo do qual composto estão reagindo, tá? E os peróxidos são compostos formados por dois átomos de oxigênio, tá? Sempre vai ter um O2zinho aqui. Os anteriores não tinham. Mas o essencial para ser peróxido é quando o oxigênio ele vai ter NOx, né? Carguinha, -1, tá? Eu acho que eu expliquei vocês. Se eu não expliquei, vocês me falem, por favor. Sobre carga, NOx. A gente separa os elementos, nós lembramos que a carga do hidrogênio é +1. +1 vezes 2 dá +2. Quanto que vai ser aqui, ó? Vai ser 2x, né? Para isso dar 0. A gente soma 2 mais 2x igual a 0. Se nós isolarmos o 2x aqui, vai passar o 2 para o outro lado como -2. Aí o x vai dar -1. Quando, então, o oxigênio tem carga -1, ele vai se chamar de peróxido. Quando ele tiver carga -2, que é o que a gente está trabalhando, a gente vai chamar de óxido. Mas é só lembrar também, quando está ligado a um hidrogênio, é 5O2, é o peróxido de hidrogênio, ou com o metal da família 1A também com 2. Se não for, não é peróxido, vai ser sempre óxido. Tá? Gente, eu fiz um resumão. Eu sei que foi muita coisa, tá? Tem mais umas atividades aqui para vocês fazerem. O que vocês vão fazer? Assistiu a aula? Ou assiste um pouquinho de ácido, faz os exercícios. Base, faz os exercícios. Eu sei que tá bastante coisinha, mas na nossa próxima aula online eu vou tentar esclarecer as dúvidas, tá bom? Se for necessário outras aulas online, a gente vai ter. O importante é não ter dúvidas, ok? Muito obrigada por vocês assistirem e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, beijão e se cuidem, galera!